Gravar? Eu não sei responder o que acabou de falar em inglês. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade e dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na introdução da introdução, porque nós pegamos a introdução que é feita pelo Herculano Pires. Essa tradução dele, ele faz uma introdução também com a versão dele. Depois que vai entrar na introdução mesmo do Livro dos Espíritos. Então, nós estamos na introdução do Herculano Pires. Achamos interessante utilizar essa introdução porque tem muita informação importante que vai nos ajudar no entendimento do livro. Por isso que é interessante a gente pegar desde o comecinho mesmo. Então, hoje, na última vez, o Delano falou da questão do problema científico, daquele que chama de problema científico. Hoje nós vamos entrar no problema religioso, que é o penúltimo item, na verdade, dessa introdução do Herculano Pires. O que ele vai dizer aqui? A questão religiosa do Livro dos Espíritos. Será que o Livro dos Espíritos fala de religião? Isso foi uma discussão do início e que durou muito tempo e que às vezes a gente se discute se o Espiritismo é ou não religião. Mas aí o Herculano Pires já colocou isso aqui. Ele fala, a natureza religiosa do Livro dos Espíritos ressalta desde as suas primeiras páginas. Como já vimos, Kardec o inicia pela definição de Deus. Então, religião vem lá do latim do religare, e esse religare é a religação da criatura com o seu Criador. Então, é a ligação, a religação do homem com Deus. Então, de cara, ele já começa falando de Deus, né? Perguntando sobre Deus. Ele inicia definindo, pretensão, né? Falar que está definindo Deus, né? Mas ele tenta, pelo menos. Né? E fala, mas o Deus espírita não é antropomórfico. Bonita essa palavra, né? Resumindo, não é humano. O Deus espírita não é humano. Não é aquele Deus que ficou parecendo, que era velhinho, com a bengalinha, cabelo branco, né? Não é humano. O Deus espírita não é antropomórfico. Não é um ser constituído à imagem e semelhança do homem, como o das religiões. A definição espírita é incisiva. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em poucas palavras, ele resumiu muito, mas é claro que ele resume e dá material para a gente estudar, buscando um outro ângulo, uma outra visão de Deus. Né? Essa questão que fala do Deus antropomórfico, por quê? Na Bíblia, fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Né? Mas o que aconteceu, o que foi passado, é que parecia que Deus é que era a imagem e semelhança do homem. Porque foi colocado que Deus é ciumento, que Deus é vingativo, que Deus pune, que ele castiga. Isso é coisa do homem. Isso é humano. Né? Aí, então, inverteu. Por isso que ele fala desse Deus aqui, antropomórfico. Aí, o Deus espírito não é isso. Ele não é humano. Ele não é a imagem e semelhança do homem. Pelo contrário, o homem, o conjunto é que é a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Nós vamos descobrir ao longo do estudo que Deus é espírito e que nós também somos espírito. E a semelhança é por causa da nossa condição espiritual. Então, nós somos não imagem, porque Deus não tem uma imagem. Nem nós, como espíritos, temos uma imagem. Ninguém sabe como é o espírito. Né? Então, a semelhança do homem com Deus é por causa da sua condição espiritual. Então, Deus é o espírito maior, a inteligência maior, porque mais na frente ele vai definir
o Espírito, primeiro como princípio inteligente, e depois como seres inteligentes da criação, e aí ele vai fazer exatamente essa ligação. Se Deus é a inteligência suprema e o homem é o ser inteligente da criação, nós estamos aí nessa igualdade. Somos uma centelha? Sim. Porque em comparação de grandeza, Deus é infinitamente maior do que o homem. Mas essa grandeza vai ser medida pela inteligência divina. Outro ponto que eu acho importante a gente frisar é exatamente a inteligência, que não define, mas facilita o nosso entendimento. Inteligência é mais fácil medir. A gente já tem noção de inteligência aqui. Então, quem frequentou a escola já sabia quem eram os mais inteligentes e os menos inteligentes. No dia a dia, nos nossos conhecimentos aí, dos cientistas, das pessoas aí de mais importância aí da ciência, de todas as áreas, nós já temos uma noção. Os mais inteligentes são aqueles que têm mais facilidade para saber das coisas, para descobrir as coisas, para entender as coisas, né? E os menos inteligentes, aqueles que têm mais dificuldade nisso. Quando nós compararmos em termos de inteligência entre nós e Deus, nós vamos ver a diferença infinita que existe entre nós e Deus. E quando colocarmos Jesus no meio como intermediário, nós teremos uma referência mais ou menos próximo de nós e mais ou menos próximo de Jesus. Então, nós somos as inteligências menores, Jesus é a inteligência intermediária e Deus é a inteligência maior. Certo? E aí eles definiram como o Pai, o Filho, o Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade. Não é assim? Mas para nós só existe Espírito. Por isso, Espiritismo. Deus é Espírito, Jesus é Espírito e todos nós somos Espíritos. Espiritismo. As versões, as outras versões, as outras interpretações, cada um faz do jeito que entender melhor e acaba dando a entender também. Aí criou um conflito, né? Ou uma dificuldade de entendimento. E quando fala, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Aí são as três pessoas da Santíssima Trindade. Quando fala Santa Maria, Mãe de Deus, está dizendo que antes a gente diz na Ave Maria que do ventre dela nasceu Jesus, né? Então ela é mãe de quem? Jesus. Mas nessa versão Jesus é Deus. Então ela é mãe de Deus. Então é mesmo. O difícil é a gente conseguir entender isso. É igual aqueles problemas de matemática, né? Você tem que mexe aqui, mexe ali, vai mexendo, vai resolvendo, até chegar a uma conclusão. E é dentro disso aí. Então, Deus, que não é a semelhança do homem, ao contrário, o homem que é a semelhança de Deus, então agora nós estamos entendendo que o Deus espírita é espírito. E a semelhança é por causa da nossa condição espiritual. Ok? Aí ele continua aqui, né? A definição espírita é incisiva, repetindo. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Assim como para Spinoza, Deus é a substância infinita, para Kardec é a inteligência infinita. Mas assim como erraram os que confundiram a substância espinosiana com o universo, assim também se enganam os que confundem a inteligência infinita com o homem finito e a religião espírita com os formalismos religiosos. Fernando, o que você tem de Spinoza? Eu não anotei. Baruch Spinoza, ele foi um filósofo, morreu muito jovem, 44 anos é jovem, né? 44 anos é jovem. Ele era filho de pais abastados, os pais dele eram comerciantes
e muitos ligados à advocacia. E o sonho dos pais dele, o pai principalmente, era fazer dele um membro da advocacia. Ele se rebelou do pai no princípio, porque ele queria ser filósofo, pensador. E assim foi teólogo também, chegou a ser, fazer monastério, mas não se ordenou padre, mas tem todo um aparato teológico, filosófico, e a Spinoza, ele traz várias contribuições filosóficas e teológicas, trabalhando Deus do ponto de vista mais racional. Ou seja, ele vai abrir espaço para essa linha, para futuramente a chegada do Consolador. Ele era na Alemanha, não. Na Alemanha, não, bom, fugindo agora, onde ele é. Mas ele deixou várias obras trabalhando a visão divina do ponto de vista mais racional, diferente daquela teologia tradicional. Isso em 1600 e pouco. Ele reencarnou em 1633. Século XVII. Ele reencarnou em 1633 e desencarnou em 1676, 77. Então, ele é um dos espíritos que veio, obviamente, um processo missionário, abrir a racionalidade humana para um entendimento melhor no campo filosófico e teológico. Sei. Obrigado. Viu? Tem um Delano aqui, não tinha nem fazer pesquisa. Né? Eu queria, como diz lá o professor, eu queria ter um filho assim, né? Bom, obrigado, Delano. Realmente, eu peguei outros aqui, que ele cita vários filósofos aqui, né? Eu peguei outros aqui e acabei esquecendo de pegar a história de Spinoza. Depois eu vou anotar. Eu acho que ele tem descendência de pai. Eu acho que os pais, o pai dele acho que é filho de português, mas os avós, paternos e maternos, eram judeus. Entendi. Então, ele era filósofo. Os filósofos do passado tinham as teorias deles, as definições deles, do jeito deles. E, por exemplo, ele fala aqui, assim como para Spinoza, Deus é a substância infinita, para Kardec é a inteligência infinita. Então, o Spinoza definiu de um jeito, Kardec de outro. Quando você for juntar e for conciliar tudo aí, você vai acabar chegando no mesmo ponto. Qual foi a dificuldade que ficou para nós em relação a Deus? É que os próprios filósofos foram impedidos de continuar desenvolvendo as teorias deles e publicar. Né? Então, se tivesse liberdade, tem vários outros que ele cita aqui, cada um ter a sua teoria e pudesse conciliar, a gente veria que elas iam combinar. Mas aí veio a interpretação das lideranças católicas, por exemplo, e, de uma certa forma, impediu que outras formas de explicação e de definição ficassem. Aí acabou ficando para nós o Deus humano, né? O que prevaleceu até que houvesse essa liberdade para a gente começar a buscar outros recursos, outras informações. Né? Bom, ele fala assim, os atributos de Deus não se confundem com os precários atributos humanos. Então, quais são os atributos de Deus? Ele fala que eles não se confundem com os precários atributos humanos. Fala que ele é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Deus não se confunde com o universo, pois é o criador e o mantenedor do universo. Entretanto, ao tratar da justiça de Deus, vemos Kardec empregar uma terminologia antropomórfica, humana, falando em castigos e recompensas, o que tem dado motivo a afirmar-se que o Deus espírita é semelhante ao das religiões.
Mas isso é como se fosse o vício de linguagem, não é? Porque tudo que a gente vai lendo e vai entendendo da doutrina espírita, essa questão de castigo, por exemplo, castigo, recompensa, vingança, Deus ser ciumento, por exemplo, né? E uma série de outras coisas assim, que são humanas, nós já entendemos que esse Deus espírito não combina, não encaixa nisso aí. Mas o Espiritismo não tem origem em nenhuma outra religião. O Espiritismo, a doutrina. Mas os espíritas são originários de outras religiões. O que nós fizemos? Trouxemos muito das nossas crenças do passado para o Espiritismo. Então, quando eles vão traduzir do francês para o português, por exemplo, os tradutores acabaram colocando esses vícios do passado e algumas dessas expressões ficaram. Aí é que ele fala aqui, né? Quer dizer, o que tem dado motivo a afirmar que o Deus espírita é semelhante ao das religiões. Então, não é possível afirmar nem isso e nem que a religião espírita é igual às outras religiões. Não é discriminar, não é diminuir, não é questão de diminuir ou aumentar. É a questão de diferenciar. Certo? O Deus, na visão espírita, e a religião, pelo lado espírita, tem uma série de diferenças em relação às outras religiões. Porque nós não ficamos só no aspecto religioso. Religião. Não é religião fechada. Não é religião que você tem que obrigar os adeptos a vir para ela e dizer que só nela tem salvação. Tem uma série de diferenças. Então, o que é pregar? Fora da caridade não há salvação. A caridade pode ser feita em qualquer outro lugar, em qualquer outra religião e em qualquer outra não religião até. Então, o ateu pode fazer caridade. E se ele fizer caridade, ele vai ficar bem. Não é? Então, não há essa preocupação de encher a casa, por exemplo, e começar a correr atrás das pessoas para elas virem. Nós estamos aqui hoje com 2, 4, 6, 7 pessoas encarnadas aqui, né? Se multiplicar 10 para cada um, vai dar 70, né? É um número razoável, mas ainda é pouco. Considerando a necessidade, às vezes, que as pessoas têm de ter a casa cheia. Aí o Kardec dizia que não seria pela quantidade, seria pela qualidade. Não adiantaria encher a casa. Foi o Jorge André que eu vi uma vez falando que era preciso dinamizar a doutrina espírita, fazer com que ela fosse conhecida, fosse entendida naturalmente, mas não dinamitar. Porque a quantidade, às vezes, elimina, destrói. A qualidade constrói e aperfeiçoa. E mesmo pensando assim, o Espiritismo se multiplicou infinitamente nesses menos de 200 anos, né? Multiplicou assim, cresceu demais, principalmente aqui no Brasil. Então, não é pelo chamado, não é pela propaganda, tem que vir para cá, é aqui que vai salvar, mas é pela mensagem que é passada, pela liberdade que cada um tem de entender a própria vida, de entender, eu não estou sendo castigado por Deus. Se eu puder chamar de castigo, eu vou chamar de castigo que é uma consequência do que eu fiz, não é um castigo divino. Eu fiz e Deus me dá a oportunidade de consertar através do perdão, que é infinito, independente do que eu tenha feito. Era outra coisa também, né? Uma outra coisa que as religiões ainda pregam. Né? O perdão só para alguns. Né? Tem outros que vão cair no fogo do inferno eterno. Então, nessa visão espírita, não existe nenhum crime que não tenha perdão. Mas não existe nenhum crime também que não tenha que ser consertado.
Ou seja, o que eu fizer errado, eu vou viver as consequências. Responsabilidade minha. Vai chegar um tempo de amadurecimento que, conscientemente, nós vamos deixar de fazer, de repetir as coisas erradas que vínhamos fazendo até então, mas por vontade própria e não por medo de Deus, por medo de ser punido, por medo de ser castigado por esse Pai misericordioso que é Deus para nós da missão espírita. Tá? Gente, se vocês quiserem falar mais, pode. Ô, Delano, pode falar também se quiser, independente do pedido. Bom, a explicação desse fato, que à primeira vista parece contraditório, está no item 10º do capítulo 1º. É a questão número 10. O que ele fala aqui na questão número 10 do capítulo 1º? O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Nós temos aqui 5 sentidos, né? Falta um. Naquela época, já dizia que faltava um. Aí a gente poderia deduzir que esse sentido seria o que nós chamamos de mediunidade, ou uma ampliação de todos os outros sentidos. Vamos dizer assim, um aperfeiçoamento, uma evolução dos 5 que existem hoje, com o aperfeiçoamento deles, e cada um deles vão fazendo com que a gente sinta, veja, perceba as coisas de maneira diferente. Aí a gente percebe que com a mediunidade é possível isso. Né? Então, quando ele fala, Jesus lá no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão Deus. Né? Ver Deus com o olho físico? Não. Como que nós vamos ver Deus? Com esse novo sentido ampliado. Nós vamos sentir Deus, perceber, viver, vivenciar Deus. Seremos Deus nas nossas condições, guardando as devidas proporções. Nós já somos Deus, porque Deus é Espírito e nós somos Espírito. O que nós seremos definitivamente, então? Espíritos divinos com vivências divinas. Como que nós vamos ver Deus? Quando nós passarmos a viver como Espírito. E para viver como Espírito, nós viveremos melhor seguindo as orientações de Jesus. Seguindo a orientação de Jesus, nós passaremos a vivenciar a divindade que existe em nós. Passaremos a viver a nossa condição de Espírito e teremos invertido o processo, porque hoje nós vivemos a nossa condição humana. Hoje é domínio da matéria sobre o Espírito. Não é? A inversão, quando nós saímos da condição de imperfeito e formos para a condição de bons, nós teremos invertido. Aí vai ser domínio do Espírito sobre a matéria. A nossa condição divina vai sobressair e nós começaremos a sentir Deus, a ver Deus nesse sentido cada vez mais amplamente. Então, esse é o objetivo do nosso estudo, do nosso aprendizado e da nossa vida aqui. Melhorar constantemente. É o objetivo de Deus para nós. Melhorar. Fez errado? Tudo bem. Faz de novo. Conserta. Vive a consequência do que você fez errado, porque essa consequência vai te ensinar a fazer de novo e fazer bem feito. É só isso. E isso não é castigo. Quando nós entendemos isso, nós não vamos mais ficar revoltados com os acontecimentos da vida, porque serão simplesmente oportunidade de crescimento. Então, vai acabar uma série de medos, uma série de conflitos, uma série de revoltas
que nós vivemos aqui no dia a dia, quando as coisas acontecem conosco e nós ainda queremos culpar os outros. Isso vai diminuir e nós vamos simplesmente entender, né? Aí nós vamos ficar igual João Batista, né? É necessário que ele cresça e eu diminua. Eu, personalidade, diminui. Ele, individualidade, cresce em mim. E aí vai crescer, né? Tem um negócio em inglês aqui, ó. Em inglês não é francês, né? O seu tem em francês também, Deus? O meu tem uma parte em inglês, em francês, aliás, que é a repetição dessa questão. Fala. E logo a seguir vem a explicação de Kardec a respeito. Mais adiante, no item 13, encontramos a resposta de que os atributos de Deus, a que nos referimos acima, os atributos são eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Né? Ele fala que os atributos que encontramos, a resposta, atributos de Deus, a que nos referimos acima, são apenas uma interpretação humana. Aquilo que o homem pode conceber a respeito de Deus, no seu estágio atual de evolução. Então, os atributos são as formas humanas para começar a entender Deus. Então, nós vamos entender. E isso vai facilitar muito. Isso vai facilitar muito, imensamente, quando você começar a entender que Deus é eterno, que Deus é imutável, imaterial, único, todo-poderoso e, principalmente, soberanamente justo e bom. Quando nós entendemos isso e entendemos que esse ser soberanamente justo e bom está administrando todo o universo, nós vamos nos colocar dentro desse universo e vamos nos sentir totalmente seguros, conhecendo e entendendo que tudo o que acontece está sob uma justiça, sob uma orientação soberanamente justa e boa. Já dá para a gente entender isso? Já dá para assimilar isso? Teoricamente, sim, né? Ou não? Eu acho que, teoricamente, já dá para entender bastante. Pensando em ver na prática. Esse é o problema. É a gente lembrar disso na hora do apelo, né? É na hora da morte, na hora da doença, na hora dos apertos aí que a vida vai apresentando, se lembrar, opa, Deus é soberanamente justo e bom. Se isso está acontecendo comigo, tem uma razão de ser. Preciso aproveitar essa oportunidade. Tranquilo? Dá para fazer isso, né? Aqui morre alguém, morre a mãe, morre o pai, morre o irmão, morre o sobrinho, parente, né? Tudo isso está relacionado. Você pode sentir a sua dor, porque a dor faz parte do processo de aprendizagem. Então, nós vamos sentir as nossas dores com as perdas. As perdas fazem parte do processo. Mas vamos sentir a dor resignadamente, porque o entendimento maior é: Deus é soberanamente justo e bom. E o universo está governado, está administrado por esse ser soberanamente justo e bom. E mais tarde nós vamos entender, olhando para o nosso universo, que as coisas acontecem dentro disso. As coisas acontecem dentro desse processo. A gente que não observa, né? A gente que não observa, porque nós só sentimos as coisas, só observamos realmente quando acontece conosco. E aí, comigo, eu não merecia isso, né? Eu não merecia. Aí, quando vem para mim, eu já vejo com revolta às vezes. Mas quando eu observo tudo que acontece à minha volta,
Quanta coisa acontece com as pessoas tão perto de nós e nós somos poupados. Poupados, entre aspas. Né? Por que aconteceu com o outro e não comigo? Neste momento, o que acontece com o outro, nós deveríamos perguntar e responder: Deus é soberanamente justo e bom. Se aconteceu com ele, é a necessidade dele. Se eu estou vendo, é o meu aprendizado. Certo? É possível que um dia aconteça comigo. Se acontecer, essa experiência agora que eu estou de fora do processo vai me ajudar a passar bem caso eu precise passar por essa situação. E aí nós vamos aprendendo. Mas o que é que normalmente a gente faz? A gente ignora. Não percebe do outro. A caridade é para salvar dos pecados, né? Fora da caridade não há salvação, né? Dos nossos erros, dos enganos, da ignorância, principalmente. Aí a gente vai fazer caridade. Mas a gente vai fazer caridade como se nós fôssemos o Todo-Poderoso que vai ajudar o outro. Raramente, não vou dizer nunca, mas raramente nós vamos levar algum auxílio de alguma forma, pensando que aquilo é principalmente para nós. A principal ajuda, quando levamos ajuda, é para nós. Eu não estou aqui falando para vocês. Eu estou aqui falando para mim. Eu vou precisar disso que eu estou falando em algum momento. Há 2 semanas atrás eu precisei disso. Certo? E vamos precisar mais, que outras coisas ainda virão. Então, eu não estou fazendo favor para vocês, não estou ensinando vocês nada, não. Eu não estou fazendo caridade para vocês, a caridade é para mim. A caridade, que sem ela não há salvação, é a que eu faço e que observo e aproveito. Porque a do outro é para o outro, é ele que vai aproveitar. Eu não. Eu venho, falo, as pessoas entendem, aceitam, fazem, e eu não faço. É só eu voltei lá para a gente ver essa experiência. Né? Eu não faço, o outro faz. Ele melhora, eu não. Ele cresce, eu não. Então, para quem que eu estou falando? Para mim, mas eu preciso ter consciência disso. Quando eu achar que eu sou o máximo, que estou falando para as pessoas, e está todo mundo caladinho me ouvindo, que eu estou levando e fazendo uma caridade, né? Que eu sou digno de agradecimento que eu estou fazendo isso aqui, eu estarei totalmente equivocado. Isso em tudo. Tudo que nós fazemos, levando para o outro, não esqueçamos de aproveitar a nossa parte, a nossa experiência, porque é isso que vai valer. É isso que vai nos manter em condições de enfrentar as nossas dificuldades morais mais tarde. Então, é isso que precisa ser feito. Falando demais, né? Já até pedi um doutor. Então, mais adiante, no item 13, encontramos a resposta de que os atributos de Deus, a que nos referimos acima, são apenas uma interpretação humana. Aquilo que o homem pode conceber a respeito de Deus no seu estágio atual de evolução. Kardec, portanto, emprega a linguagem que podemos empregar de maneira compreensiva para tratar de Deus. Não humaniza a Deus, mas apenas o coloca ao alcance da compreensão humana. Não obstante, a natureza suprema de Deus, como inteligência infinita e causa primária, é sempre resguardada. Vemos isso em todo o primeiro capítulo e em muitas outras passagens do livro. No capítulo sobre o panteísmo,
qualquer confusão entre o Criador e a criação foi afastada. O panteísmo, nós vamos ver mais na frente depois, que tem uma questão sobre isso, mas essa confusão que faz aqui, porque há vamos dizer, uma teoria, né? Então, na questão 14, a teoria de que é como se nós fôssemos gotas d'água do oceano, Deus seria o oceano, e nós as gotas d'água desse oceano. Depois, quando nós deixamos aqui a vida física, nós, como gotinhas de água, vamos voltar para o oceano. O corpo dissolve e a essência volta para o oceano e se mistura, e volta a ser o grande oceano. Então, nós seríamos uma parte de Deus nesse sentido, né? O Deus seria o todo absorvendo a tudo. Só que nós vamos entender que somos individualidades. E isso vai ficar claro no livro todo, na doutrina toda. Nós somos individualidades. Nós vamos crescer, desenvolver, aperfeiçoar individualmente, e essa individualidade nossa vai ficar cada vez mais evidente. Quanto mais entendemos todo o universo, quanto mais penetramos nas coisas espirituais, mais clara vai ficar a nossa condição de individualidade. Jesus mostrou para nós claramente a individualidade dele e do Cristo. Quer dizer, o Cristo que vem através de Jesus é a individualidade que se manteve e que pareceu ter ressuscitado. Eu falo pareceu porque não morreu, né? E o que morreu foi o corpo, como acontece conosco. Então, essa individualidade que Jesus mostrou é a individualidade que nós somos. E ele mostrou isso para nós. Nós vamos cada vez mais caracterizar isso, concretizar isso. Mas é preciso que nós entendamos, nos entendamos nesse sentido, para não misturar a criatura com o Criador, como foi proposto no panteísmo. O Deus espírita, como eu já disse aqui, né, não é antropomórfico, não é humano, mas também não é panteísta. Por outro lado, o livro dos Espíritos veda imediatamente o caminho às especulações ilusórias e imaginosas sobre a natureza de Deus. Uma vez que falta ao homem o meio de compreendê-lo, inútil será tentar a sua definição através de suposições ingênuas ou atrevidas. É o que vemos no item 14, que é essa pergunta sobre o panteísmo. No estabelecimento de um princípio que define de maneira absoluta a posição do Espiritismo em face do problema, separando-o decisivamente de todas as escolas de teologia especulativa ou de ocultismo de qualquer espécie. Vejamos esse trecho fundamental no original francês, podendo o leitor encontrar a sua tradução no lugar próprio deste volume. Eu leria para vocês aqui em francês e traduziria naturalmente em francês, né? E ficaria horrível, porque eu não sei nada de francês. Então, o que eu vou ler aqui, hoje até já começar a chegar para o término, né? É que ele vai dizer aqui o seguinte. A questão número 14, cadê ela? Eu desmarquei com 14, que é exatamente sobre o panteísmo. Ele vai dizer assim: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidas? A resposta: se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Deus existe. Não o podeis duvidar. E isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto
de onde não poderia sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Certo? Então, qual que é a proposta que ele faz aqui? Para de estudar? Não. Para de questionar? Não. Mas procura um rumo mais adequado, mais didático, mais continuado para estudar, para buscar. Qual que é o rumo? Nós vamos estudar um livro dos Espíritos. 1018 ou 1019 perguntas. Os assuntos estarão numa sequência, não necessariamente lógica nem cronológica, mas é uma sequência que pode ser didática e vai trazendo para nós as informações necessárias. Quando nós chegarmos no final do livro, o nosso entendimento sobre Deus estará muito mais ampliado. Certo? Principalmente se agora, depois do livro pronto, nós começarmos a pesquisar também nas outras obras que abriram o livro, que ampliaram, que pegaram cada aspecto do livro. Então, nós vamos pegar a primeira parte do livro dos Espíritos, nós vamos ver a Gênese, que vai buscar muitos aspectos científicos para explicar muita coisa, inclusive falar de Deus, falar da providência e uma série de informações a respeito. Nós vamos pegar na segunda parte o livro dos médiuns, que vai falar sobre a vida espírita, a vida no mundo espiritual, a relação dos espíritos encarnados com os encarnados. Né? Na terceira parte, nós teremos o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar da questão moral e, mais especificamente, da parte religiosa. No Evangelho, nós vamos pegar mais o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, e vai fazer a relação do Evangelho de Jesus com as leis morais que estão na terceira parte. E na quarta parte do livro, nós teremos a abertura dela com o livro Céu e Inferno, que vai falar das esperanças e consolações, que vai dar a visão espírita de céu, inferno, purgatório, de pecado, vai falar de todas essas coisas, e ainda vai, na sua segunda parte, entrevistar os espíritos nas mais diversas situações, desde os espíritos felizes até os mais infelizes, mais rebeldes, mais sofredores, mostrando a situação de cada um no plano espiritual e explicando por que cada um está naquela situação. Então, se nós lermos o livro buscando todos esses outros conhecimentos, nós vamos chegar no final dele, depois de alguns anos, né? Nós vamos chegar no final dele com um conhecimento muito mais amplo, com muito mais entendimento sobre Deus, sobre a vida espiritual e sobre nós mesmos. Certo? Então, é importante que nós continuemos estudando com calma, com método, com organização, para que o estudo seja realmente proveitoso. Por isso, estamos convidando aos 20, tinha 25, agora tem 24 aí. Né? Nós estamos convidando aos 25 que estão aqui e aos 6, 7 que estamos aqui, para continuarmos estudando o Livro dos Espíritos e enfrentar esse desafio. Né? O desafio é, será que nós vamos chegar lá no final de novo, João? Não? Esse vai ser o nosso grande desafio. Eu acho que eu não vou, não. Né? Eu acho que eu não sei. Pelo menos aqui, encarnado, não, né? Não sei. Né?
Não sei quem vai, ninguém sabe. Hã? Pois é, ninguém pode. Mas, pela lógica, se a gente levar aí mais uns 16, 17 anos, né? Fazendo as continhas aí, sei não. Não vou estar conseguindo ler mais se tiver aqui ainda. Então, vamos fazer a prece? Vamos agradecer, então, a Jesus a oportunidade, agradecer aos amigos espirituais pela presença, pela condução, pela intuição, pela orientação que nos ofereceram para que nós pudéssemos, para que nós possamos dar continuidade ao nosso aprendizado, ao chegar ao entendimento de Deus, estudando o livro completamente e ampliar o nosso conhecimento. Jesus amigo, além de vos pedir por todos os nossos irmãos que estão passando pelas provações agora, alguns pelas expiações, muito especialmente devido ao Covid e às diversas outras doenças que vêm como consequência, nós nos pedimos, Senhor, por toda a nossa humanidade, por todos os aspectos, por todas as provas, provações e expiações que nos envolvem neste momento, nesta terra que é de provas e expiação. Permita, Senhor, que possamos passar pelas experiências com dignidade, com seriedade, com fé, com amor, com o sentimento de solidariedade. Que possamos oferecer as nossas mãos aos nossos irmãos, sabendo que a mão que é oferecida ao irmão é a que vai trazer para nós do irmão aquilo que ele tem de melhor para oferecer a nós. E que ao oferecer, possamos crescer juntos, uns apoiando os outros, caminhando junto com os outros e, de preferência, de mãos dadas com os que estão mais acima, para que possamos todos subir numa linha que nos leve à perfeição, que nos leve ao bom entendimento da vida. Obrigado, Senhor, por este cantinho. Obrigado por esta oportunidade de ouvir os Espíritos. Obrigado por esses mentores espirituais, inclusive o nosso irmão Kardec, que nos deixaram todas essas instruções e nos ajudam no entendimento para facilitar a nossa vida. Obrigado, Senhor, que a tua paz nos envolva agora e sempre, e assim seja.